E eu falei-vos daquela grande crise de vida que o Jung teve depois de separar de Freud. Aquela crise que demorou vários anos. E ele, apesar daquela crise de vida, que durou muito tempo e se estabilizou muitíssimo, mas também graças a essa crise, ele criou e percebeu estas várias personagens. Ele percebeu que no meio de toda aquela crise havia algo que era imutável, havia algo que era inabalável, havia algo que de certa forma permitia o desligamento, mas que naturalmente tendia para um religamento. E foi aí que ele começou a perceber que, apesar destas subpersonalidades que nós falámos até agora, a sombra, a persona, o ânimos e a ânima, há algo que é central, que é estável e que de certa forma tem um caráter quase de atração de todas as outras destas estruturas. As outras estruturas podem se separar, podem se conflituar, fundir, sair, entrar, mas há algo nesta nossa psique, que é este lado transcendente que o Jung chamou de self, que se mantém, não é? E que se mantém, e que é, não é? Para aqueles de nós que têm uma tradição judaico-cristã, todos sabemos com certeza aquela imagem do Moisés e da sarça ardente, não é? E quando Moisés pergunta quem és tu, não é? Aquela divindade, aquela manifestação transcendente de alguma coisa que ele não sabia o que era, a voz que vem do arbusto é eu sou aquele que sou, não é? Ou seja, é isto, não é? Ou seja, é algo que de certa forma é tudo aquilo que nós falámos até agora, congrega todas as estruturas que nós falámos até agora, mas que ao mesmo tempo é algo em si próprio, não é? Portanto, este é o grande tema das contradições que nós temos de permitir em Jung, não é? Para falar de facto deste divino em mim, desta divindade em mim, não é? E depois então entramos na individuação. Falar desse, como é que é a relação entre esses dois eus que existem em mim, um pequeno eu e um grande eu, é uma relação muito complicada, muito complicada. Nós vamos estudar como é que essa relação acontece, esses processos que acontecem antes de iniciar o processo de individuação, que foi chamado ou conhecido como inflação e alienação do ego. O ego vai inflando e alienando até finalmente se individuar. A gente vai estudar como é que isso acontece, como é que se dá o processo de individuação. Que apesar de ser um processo natural, é um processo meio antinatura, na medida em que o coletivo não favorece o processo de individuação. O coletivo favorece que a gente repita certos padrões, certas tradições, certas tendências, não é? E até desincentiva o processo de individuação. Então é preciso primeiro encontrar um certo lugar no coletivo para depois dizer não é bem esse o meu lugar, há outro caminho que eu quero fazer. E esse caminho começa com uma grande crise na vida, a crise que o Jung chamou da crise da meia-idade, que às vezes é acompanhada com uma grande depressão e que é vista com um olhar, como um aspecto sagrado, um momento sagrado da nossa existência, um momento em que a gente colapsa e deprime e questiona o sentido da nossa vida para encontrar o sentido da nossa vida, não é? Então é um momento, não é, em que começa de fato esse processo que o Jung chamou de individuação. A gente vai estudar esse caminho que a gente vai fazendo quando a gente consegue o fazer. Este momento que a Juliana está a falar na alquimia é considerado o início da obra, chama-se O Nigredo. E no fundo foi esse processo que o Jung acabou por viver quando se deu a separação do Freud. O que é que este processo... E o Jung na altura não sabia nada sobre a alquimia. Aliás, a alquimia muitas vezes nem sequer é dada em informações de psicologia junguiana, porque é uma matéria que fica muito para o fim. E como a Juliana disse, ele teve 10 anos a estudar alquimia. Não, ele teve 10 anos a fazer um dicionário de alquimia. Portanto, tudo aquilo que nós hoje sabemos sobre a alquimia e tudo o que se fala sobre a alquimia é por causa do estudo do Jung. A alquimia era uma área de conhecimento considerada muito esotérica e muito hermética, e até por algumas pessoas que estudavam esoterismo não era considerada, porque era uma coisa muito recambulesca. Os alquimistas eram considerados excêntricos,
eram pessoas que pretendiam fazer ouro a partir dos metais menos nobres, mas aquilo que o Jung começou a perceber, à medida que foi estudando a alquimia, que nessa altura, no início do século XX, estava entregue ao domínio dos Rosacruzes, dos maçons, de outras correntes que trabalhavam com hermetismo. O Jung começou a perceber que aquilo que os alquimistas estavam a fazer era exatamente o maior objetivo da psicologia analítica, que era a investigação do inconsciente. Então, nós aqui começamos a entrar numa zona da psicologia junguiana que é muito interessante, porque fala da história do inconsciente. Nós sabemos o que é a história da consciência, sabemos as guerras, os avanços culturais, as descobertas científicas, mas o que é a história do mundo da alma? E é isso que o Jung precisava de saber o que era a história do mundo da alma para ele conseguir dar um embasamento teórico à psicologia dele. Porquê? Porque o Jung estava a construir uma epistemologia, um conhecimento científico sobre a psique baseado em coisas empíricas. E aqui, ser empírico não quer dizer que não era científico. O empírico era baseado em coisas que ele testemunhava nele e nos pacientes. Porque aquilo que ele vivia, aquilo que ele acabava por, as experiências que ele acabavam por ter, assemelhavam aquilo que ele estava a tentar fazer com a psicologia dele, assemelhava-se muito ao que os alquimistas fizeram quando construíram também uma teoria de conhecimento e quando desenvolveram aquilo que eram os estudos da matéria na altura, não é? Porque na Idade Média, em termos de ciência, o que existiam eram as filosofias naturais medievais e isso interessava muito ao Jung. É assim, eu aqui nem vos consigo explicar bem, não consigo defender bem aquilo que eu estou a dizer, porque esta matéria aparece já no final de 15 meses, na nossa outra edição de curso, é uma matéria que aparece ao final de 15 meses. Aqui vocês vão ter essa matéria ao final do ano. Mas o que se passava era que, como o Jung tinha este interesse no inconsciente, e como ele percebia que o inconsciente era uma fonte riquíssima de conhecimento, não só sobre os processos dele, mas muitas vezes também em processos de contra-transferência com os pacientes, em que ele também poderia entender qualquer coisa oculta sobre o paciente ou que ele próprio desconhecia ou que estava inconsciente sobre o processo, através das outras funções que existem na alma, às quais nós hoje, com a ciência exata, damos tão pouca atenção. Existem aqui ferramentas muito preciosas de investigação sobre nós próprios, sobre o que nos rodeia e sobre as nossas relações. Então, toda a ideia das psicologias profundas andam à volta do inconsciente, não é? E de perceber o que é que está dentro de nós que nós não vemos. Só que o Freud tinha um tipo de análise da simbologia e das coisas que tinha do inconsciente que era muito focado no sintoma. E para o Freud, como o Freud falava nas neuroses, e é preciso também ver outra coisa, é que o Jung trabalhava muito com psicoses, onde o universo imaginário do paciente era muito diferente. Porquê? Porque eram pessoas que viviam muito mais no mundo surreal, que viviam muito mais no seu mundo da introversão, que tinham acesso às vezes a mais sonhos, a outras questões, muitas vezes essas pessoas tinham delírios. O Jung constatou que alguns desses delírios às vezes se referiam a coisas arquetípicas, a rituais antigos, a informação que aqueles pacientes não poderiam ter sabido. Inclusive o Jung tinha pacientes que não sabiam ler e que tinham sonhos com símbolos alquímicos. Então ele começa, é por isso que ele se vai começando a separar de Freud, porque se Freud colocava tudo na sexualidade, o Jung diz, não Freud, nós temos outras coisas para além da sexualidade que movimentam a nossa energia psíquica. Nós temos um impulso para descobrirmos coisas a nível científico, temos um impulso lúdico, temos fome, temos prazer, há uma série de coisas, temos também criatividade, temos também a nossa espiritualidade, há muita, está bem, a sexualidade é importante, mas há muito mais coisas para além da sexualidade na descoberta do que é o tratamento das pessoas e na integração do processo de individuação das pessoas, porque as coisas não vão todas pelo mesmo caminho. E então é aqui que começa a ruptura também entre eles os dois. Porque o Jung começa a dizer, epá, por um lado, no Freud havia esta questão da sexualidade,
mas também no Freud havia um foco muito incisivo no passado do paciente e na história do paciente com os pais dele. E o Jung dizia que isso era interessante quando se pretendia construir uma anamnese, uma biografia da vida do paciente. Mas a história da psique, se nós olharmos para a psique como uma árvore, com os seus frutos e com as raízes, aquilo que o Freud estava a fazer e aquilo que o Jung sentia que o Freud iria fazer no encaminhamento, no desenvolvimento da psicologia enquanto ciência, iria focar o desenvolvimento da psicologia somente no fruto. E o Jung estava a ver muito para além disso. O Jung estava a pensar nas raízes da psique ao longo de toda a história. E isto são coisas que já vêm do xamanismo, que vêm das civilizações ancestrais, que vêm dos mitos, que vêm dos contos de fadas. E então aqui começa-se a criar no Jung uma abordagem muito diferente daquilo que eram os sonhos dos pacientes. E porquê que os sonhos eram importantes? Porque os sonhos eram, tanto para o Jung como para o Freud, a via régia para o inconsciente. Agora, o que se passava também é que para o Freud os sonhos eram a via régia para o inconsciente. O Jung via os sonhos, mas via também mais coisas. A sincronicidade, que é uma aula que nós também vamos ter, também era uma via régia para perceber o que é que se passava no inconsciente. E então, como os símbolos, como toda a psicologia, tanto de um e do outro, andava à volta desta investigação do que é que se passava no nosso mundo inconsciente para nós, aqui fora, nos podermos perceber um bocadinho melhor, e o Jung tinha esta visão da psique com raízes muito mais antigas do que qualquer coisa que nós pudéssemos imaginar, ele começa a dizer não. Na análise dos sonhos, não me interessa simplesmente estar com o paciente deitado a fazer uma associação de ideias em que a pessoa, no fundo, vai saltitando de uma coisa para a outra, mas também anda ali em círculos e não aprofunda nada. Jung dizia que achava muito mais interessante ajudar o paciente a sair dos dramas e das crises e das coisas neuróticas e poder mostrar aos seus pacientes o que é que na história da vida daquele paciente tocava no que era arquetípico. O que é que na história da vida daquela pessoa tocava em coisas ancestrais. E então, o processo de análise com o Jung tornava-se também muito interessante por causa disto. Porque havia uma componente ligada à alquimia, havia uma componente havia uma componente ligada à simbologia. Depois a simbologia ligava-se à alquimia. A alquimia ligava-se à religião. A alquimia ligava-se à proto-ciência da química. Todo o processo de investigação na matéria era muito baseado na experiência do observador. E a experiência do observador, e para a experiência do observador, os sonhos, por exemplo, todo o trabalho com o inconsciente era fundamental. Eu não sei se vocês conhecem um senhor que é o Kekulé, que era um químico, que se debatia com um problema que era a descoberta, e portanto isto ele é bastante conhecido na química, ele é mais ou menos de 1800 e tal, se não estou em erro, e ele debatia-se com um problema que vários sábios e químicos há muito tempo tentavam resolver, que era a descoberta da estrutura do anel de benzeno, e ninguém sabia. E o Kekulé um dia teve um sonho em que viu várias cobras entrelaçadas umas nas outras, e quando acordou ele teve o insight de como é que era o desenho da molécula, e realmente esse é o desenho que ainda existe na tabela periódica. Isto é o sonho mais conhecido da história da química e é um dos sonhos que nos mostra, não é? E a alquimia fala muito disto, como é que o processo do alquimista, que no fundo era um cientista, contribuía para descobrir o que é que era a realidade à nossa volta. Agora, o que aconteceu em termos de ciência é que nós evoluímos muito ao ponto de conseguirmos explicar uma série de coisas, mas havia uma forma de ver a realidade muito ligada a esta ideia do inconsciente que nós hoje decepamos com muita força, às vezes até dentro da própria psicologia. Havia uma forma de ver a realidade que era muito mágica. Os deuses viviam nas coisas. O meu sonho contava para a descoberta daquele processo. E, no fundo, a psicologia junguiana está muito ligada a isto. Outra coisa interessante também é que a própria altura, é interessante ver também o que é que acontece em termos históricos. Quando a psicologia junguiana começa a surgir e a ser desenvolvida, é a altura em que a física quântica está a dar os seus primeiros passos. E a física quântica é a primeira ciência exata que consegue
que consegue mostrar que as ciências exatas não estão assim tão certas. Porquê? Porque começa a introduzir uma dimensão do paradoxo e começa a dizer o observador altera aquilo que é visto. E era assim que os alquimistas, o físico quântico, é um pouco o espírito medieval daquela altura, mas já com um upgrade assim, científico. E depois isto vai se ligar a montes de outros temas. É super, super, super interessante, porque o Jung e o Pauli, pois era isso que eu estava a dizer, a física quântica está-se a desenvolver, o Jung está a desenvolver a psicologia analítica, só para terminar, o Jung está a desenvolver a psicologia analítica e ele conhece nessa altura o Wolfgang Pauli, que é um dos expoentes máximos da física na altura não era, chamava-se quântica, chamava-se mecânica. E eles os dois elaboram, e isto nem é muito conhecido dentro da área da psicologia, eu acho também dentro da área da ciência ou das físicas, eles elaboram um modelo de realidade interessantíssimo que fala de uma estrutura quaternária dentro da realidade. O que acontecia na Idade Média é que as coisas eram muito mágicas e havia uma coisa que era a teoria da correspondência, que era como a Juliana disse no início. O Saturno está ligado a um símbolo da alquimia, que depois liga a uma mitologia. Isto é construído, toda a astrologia também é construída com base nestes princípios. E essa era a forma como se fazia o conhecimento. O que aconteceu foi, quando veio Kepler e se atribuiu uma nova estrutura à realidade, a teoria da correspondência foi completamente posta de parte e nós passámos a viver a realidade baseada numa estrutura de tempo, espaço e de causalidade. A leva a B. E quando a física quântica apareceu, a física quântica veio dizer que A não leva a B. A pode levar a C, ou A pode levar a menos A, ou A pode levar a 2 Bs iguais. E isto começa a introduzir aqui uma visão muito diferente das coisas. E depois olharam para a forma como nós estávamos a viver a realidade e inseriram nesta dinâmica mais uma coisa, que é um conceito que o Pauli desenvolveu, e o Jung depois também agarrou nesse conceito, o conceito de energia indestrutível. E o conceito de energia indestrutível é a tradução ocidental para o tal dos orientais. Um campo que está ligado ao inconsciente coletivo, e é um campo onde é nesse campo do Tao, ou nesse campo dessa energia indestrutível, onde acontecem as sincronicidades. E o que é uma sincronicidade? É um acontecimento significativo. Acausal. É um acontecimento significativo acausal, em que acontecem duas coisas que estão ligadas uma à outra sem que uma tenha sido a causa da outra. Então isto é muito, muito, muito interessante. É interessante também ver o que é que acontece nos processos das psicoterapias que trabalham com estes conceitos, porque à medida, esta ideia do observador alterar aquilo que observa, à medida que a pessoa vai mergulhando na sua psique, que vai trabalhando com os sonhos, que vai percebendo o que é que são os seus complexos, que vai vendo quais é que são as forças arquetípicas que estão a governar naquele momento, a pessoa vai interagindo e dialogando com o inconsciente, não é? Que é o propósito também desta psicologia, e vai co-criando coisas na vida dela, não só dentro dela, mas potenciando os diversos eventos que acontecem nessa realidade indestrutível à volta dela. E a magia da vida está aí, exatamente. E pronto, e depois essa magia liga-se àquilo que é o processo de individuação, que é nós sermos capazes, é a ideia um pouco também do trabalho com as mandalas, é o ego ser capaz de se dirigir a um centro que organiza uma série de coisas em volta de um círculo e fazer esse caminho ao centro. E o caminho ao centro é o caminho de volta à casa. E o que é o caminho de volta à casa? É nós podermos mergulhar para além da persona, passarmos a sombra e contactarmos as forças também do nosso ânimo e da nossa ânima em prol do nosso desenvolvimento